E no vídeo de hoje do canal a gente vai falar de Superbet no São Paulo, de luta contra o racismo, situação de Igor Vinícius e a dívida do São Paulo, que deve chegar no ano passado a 250 milhões de reais. Isso e muito mais, então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Começar falando da Superbet, né? Ainda não é oficial, mas está sendo bem costurado, inclusive a própria Superbet aí numa live acabou falando que está tudo certo para 2030. Eu queria que você falasse sobre essa possibilidade, o segundo patrocinador, se confirmado, a acreditar no centenário do São Paulo, que será em 2030. Como é que estão essas conversas, o quanto está próximo ou não está. E mais, queria que você falasse que com essa chegada da Superbet, com essa renovação da Superbet, como fica o São Paulo no ranking dos patrocinadores Masters? O São Paulo estava em 7º, ao lado do Fluminense. Essa nova ingestão de dinheiro da Superbet, esse novo patrocínio fechado, vai fazer com que o São Paulo suba degraus desta escala de patrocinadores no futebol brasileiro? Edu, a gente costuma dizer que só consideramos realizado quando o contrato estiver assinado. Ainda não está assinado, ainda tem umas questões para serem alinhavadas, para serem definidas com a Superbet, mas está muito próximo. A gente acha que não vai acontecer, só se acontecer um cataclisma que a gente não vai assinar. Superbet é um super parceiro, nós estamos muito felizes com a parceria, não é só do ponto de vista de patrocínio. A Superbet nos apoia em várias ações que a gente faz, o Maior Bandeirão, as ações sociais, a Florida Cup, o Oscar, são uma série de ações. A Superbet realmente é um super parceiro, mas a gente só considera assinado, fechado quando tiver assinado. Está muito próximo disso, mas ainda não está. Em relação ao ranking, Edu, a gente tem como princípio aqui no São Paulo, a gente não divulga valores. Tá. Esses valores que falam, a gente sabe que não é verdade. E aí não é verdade porque as empresas mentem, é que são critérios diferentes, né? Então tem empresas que usam os variáveis como valor fixo, ou divulgam os variáveis como valor fixo. Se a gente fizesse assim com a Superbet, os nossos valores seriam muito diferentes do que é dito pela imprensa, de uma forma geral, pelos órgãos, né, de comunicação. O que a gente sabe é que esse novo contrato, assim que assinado, vai nos posicionar como um dos grandes patrocinadores do Brasil, ou como a Superbet como um dos grandes patrocinadores. Os valores, eles anualizados, serão realmente muito importantes para nós. Mas para nós esse negócio de ranking de patrocínio não é importante, a gente quer ser o primeiro no futebol. E naturalmente, sendo o primeiro no futebol, a gente consegue grandes contratos e grandes patrocínios de uma forma geral. Então ele está muito focado, obviamente. A marca São Paulo é uma marca muito importante. A gente, quando chegou aqui há 4 anos atrás, a marca estava realmente defasada, os valores pagos na época estavam muito defasados, e a gente conseguiu voltar à primeira prateleira do ponto de vista de patrocínio, do ponto de vista de faturamento com receitas de marketing, além de todo o faturamento com futebol, com rendas, enfim, a gente hoje tem um faturamento bastante importante. Então isso para nós é o mais importante, é ter um patrocinador sério, que nos pague em dia, que não só vários, né, todos os nossos, a gente é muito comprometido com diligence, com a empresa em si, e a Superbet não é diferente disso, é um tremendo patrocinador, nós estamos muito felizes e a gente está tendo certeza que a marca do São Paulo está voltando para onde nunca devia ter deixado de estar, né? Sobre a renovação, que até você já falou um pouco, ela pode estar muito ligada também ao projeto Centenário 2030, ser o Morumbis a casa do centenário? Sem dúvida, esse é um dos projetos. Na verdade, Edu, a gente tem feito uma série de projetos para 2030 e a gente tem que ter, obviamente, um pé no presente e um pé no futuro. Claro. Então, este ano, por exemplo, nós estamos celebrando os 20 anos do nosso tri mundial, né? São Paulo é o único clube brasileiro tricampeão mundial, 3 vezes campeão mundial, isso nos orgulha muito. E as nossas ações de marketing hoje, para esse ano, estão voltadas para a celebração dos 20 anos, os nossos uniformes, e vocês vão acompanhar ao longo do ano uma série de ações. Tem alguma que você já possa adiantar, assim, para... Não tem, não tem uma assim, para a torcida já ficar aguçada? A gente vai ter o livro dos 20 anos, como tivemos o livro dos 30 anos do campeonato, do bicampeonato, agora vai ter o livro do tri, nós vamos ter uma série de produtos licenciados, nós estamos tentando fazer o jogo com o Liverpool, como nós fizemos o ano passado com o Milan, estamos com dificuldade com a agenda do Liverpool, mas estamos trabalhando nisso. Vamos ter uma série de ações para comemoração. Então, enquanto a gente faz isso, a gente também pensa no futuro, para, como eu disse, deixar o legado para a próxima gestão.
As renovações que a gente tem feito hoje, a gente tem sempre pensado muito no centenário, em garantir já uma receita, porque isso dá credibilidade, isso deixa a nossa questão financeira, você passa a ter um fluxo de caixa, você passa a ter recebíveis a longo prazo. Isso é muito importante para o nosso clube, também do aspecto financeiro. Então, sim, a gente sonha em ter um Morumbis até 2030 com a gente, é isso que a gente vai... E eles gostam da ideia também, pelo que você já conversou? A gente ainda está começando essa conversa. Entendi. Como eu te disse, nós vamos nos aprofundar em breve, mas essa é a ideia. Dá uma olhada aqui, ó. São Paulo envia proposta de punição em caso de racismo para a Conmebol e para a FIFA. Perda de 3 pontos pelos clubes cujos torcedores, representantes ou membros da comissão técnica cometerem atos de racismo, com possibilidade de perda de 1 ponto se houver a identificação e responsabilização criminal dos envolvidos. Explicando, o cara fala, você é um macaco na arquibancada. Os outros caras falam assim, opa, foi esse cara aqui, ia perder 3, perde 1. Foi quando identificado o racista babaca. 2, multas de até $500 mil, cerca de 2,8 milhões, para os clubes, podendo ser reduzida para $100 mil, cerca de 571 mil, se houver identificação. Mesma coisa. Eliminação do torneio em caso de reincidência do clube. Responsabilização de árbitros que deixarem de aplicar o protocolo de racismo da FIFA com multa para a associação responsável. Legal isso. Registro de torcedores, atletas, dirigentes e membros de comissão técnica para que outras medidas possam ser aplicadas em caso de reincidência. Transparência nos processos disciplinares e punições que devem ser divulgados publicamente. Tá aí, é uma lista, são 6 itens, Arnaldo, que o São Paulo coloca e acho interessante. Não é só, somos contra. Não é apenas interessante, é exemplar. Sim. Eu acho que quando teve a situação do Luigi, às vésperas de São Paulo e Palmeiras, né? O São Paulo entrou com a camisa, com aquele pet, racismo é igual a menos 3 pontos. Que já era uma ideia de uma campanha para punições esportivas em relação ao racismo. Como a gente estava falando aqui há muito tempo, né? E que eu imaginei que pudesse ser a proposta dos clubes brasileiros, como a gente vê agora essa questão da Libra, do Flamengo, você imagina que clube brasileiro nenhum consiga fazer uma proposta comum junto à Conmebol. E o São Paulo, acho que ele faz a sugestão que deveria ser feita por todos os clubes brasileiros antes de começar o campeonato da Libertadores. É isso aí. É simplesmente isso. Tem que ter no regulamento. Porque aquela conversa, Vessone, que a gente teve aqui, e que o presidente da Conmebol ilustre durante o sorteio, não na hora do Tarzan e da Chita, não, durante o sorteio disse, vou convocar os chefes de Estado e tal. Cada país é de um jeito, cada legislação é de uma forma. Isso não tem... Agora, punição esportiva dá para ter. Num campeonato comum, e é isso, tá exemplar. Eu acho que o que eu critico a direção do São Paulo e o presidente do São Paulo não tem, acho que, similar. Isso aí, o São Paulo está muito bem. Foi muito bem desde o início. E acho que propõe alguma coisa concreta. Mais do que nota de repúdio. Olha, nós aqui e tal. É uma tentativa de punição esportiva para casos de racismo. Eu acho que as coisas, num campeonato como os organizados pela Conmebol, só podem ter algum efeito com um tipo de regulamento desta forma. Não sei se vai dar em alguma coisa, não sei se a FIFA vai considerar, se a Conmebol vai considerar, mas isso é um marco. Que é menos blá blá e uma proposta de punição esportiva tintim por tintim. Inclusive com reincidência, tal, o que a gente conversava aqui, né? E teria muito mais força se fosse assinada, encampada por todos os clubes. E acho muito interessante o São Paulo nessa história desde o início, porque envolve um atleta do Palmeiras, sobretudo, e São Paulo e Palmeiras brigam por tudo, certo? Por grama sintética, grama natural, por estádio não sei o quê, por show YZ, por... Dia do jogo, por Segunda Guerra Mundial. Agora, como disse o Vessone, tem algumas questões que estão acima de rivalidade, de disputas, e essa é uma. Que é o que se esperava do Flamengo, né? O que se esperava dos outros todos. Ou omissão... Mas essa... Eu não sei se as propostas... sobre a questão do Igor Vinícius. O Igor Vinícius ele está atrás da lista de prioridades do São Paulo, que lembrando, o São Paulo tem uma folha salarial muito controlada. O São Paulo teve que tirar mais de 20 jogadores para equilibrar a folha. O São Paulo, mesmo com a saída do Pablo Maia, está priorizando, por exemplo, o Negruti tentando resolver suas situações internas. O São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, porque tem um compromisso de governança e controle do teto salarial por conta do FIDIC. Lembrando que o São Paulo tem aí uma projeção que está variando entre 220 a 290 milhões de déficit, que deve ser anunciado daqui a 9 dias, mais ou menos. O São Paulo é obrigado a divulgar esse balanço publicamente. As informações giram entre 220 a 290.
o que vai fazer o déficit do São Paulo, inevitavelmente, ser o maior déficit da história, isso é indiscutível, uma catástrofe de número, e chegar muito próximo de 1 bilhão de dívida, ou seja, a nossa cabeça já está enfiada dentro da merda, assim, ó, a gente já está aqui, assim, a ponto de quase não respirar mais. Então, assim, a gente precisa dar um break nisso, a gente é obrigado a apresentar o superávit neste ano de 2025, tem uma projeção de superávit de 44 milhões, o São Paulo vem fazendo de tudo para atingir isso, e provavelmente, como eu já disse para vocês, obrigatoriamente terá que vender jogadores nesse meio de ano. Se não vender jogador nesse meio de ano, eu não sei qual vai ser a alternativa que eles vão dar para conseguir suprir e conseguir cobrir outras questões. Tem a questão do Marinacci, que também pode ter uma parte do seu dinheiro utilizado para dívida, etc., mas eu não acho que será suficiente. De todo modo, a gente tem os outros contratos que estão para ser assinados, de Centenário, etc., e a gente vai falar sobre isso também, sobre o contrato Superbet e outros que estão em conversa ainda no vídeo de hoje. De qualquer maneira, a gente está fazendo um super controle. O Igor Vinícius ficou na fila de trás, ele pode assinar para contrato com qualquer clube daqui a 2 meses e meio. Eu vi muita gente falando, tem muita gente que fala, eu gosto do Igor, etc. Eu, particularmente, acho que o momento da lateral do São Paulo, a gente tem o Cédric, mas o Cédric é velho, ele pode machucar. Sim, a gente tem o Ferrarese, a gente tem Mike, a gente tem Igor Felisberto. Nessa posição, principalmente no São Paulo, eu acho que a gente tem bons jogadores. O Igor Vinícius é um jogador que o Zubeldia até gosta, ele não é um jogador que ele desgosta, ele desgostava do Moreira, mas, na minha opinião, se tem um risco, por exemplo, do Igor Vinícius sair, tem uma oportunidade dele sair, o São Paulo ganhar um dinheiro, eu ganharia o dinheiro e tentaria. Você acha que ele deve priorizar algum campeonato nesse começo? Porque o Brasileirão, acho que é meio que consenso aqui, que por mais que a gente torça, o São Paulo não vai ganhar, não vai ser campeão. Mas tem que fazer ponto. Mas tem que fazer uma campanha decente. Sim, tá louco. Mas você priorizaria alguma coisa, visto que agora já tem Libertadores? Jogar na força máxima. Acho que é importante, porque assim, até o próprio Flamengo, né, com esse novo gerente, o Boto, ele falou que ele vai com força máxima esse ano no Brasileirão. E isso é legal na teoria, na prática não funciona. Por quê? Porque chega a Copa Libertadores, ele não vai colocar time alternativo, concorda comigo? Ele vai colocar força máxima. Caiu na Libertadores, é um caos na Gávea, vira aquela coisa toda. Então, assim, essa história de que você consegue jogar o Brasileirão com força máxima e deixar as Copas de lado não existe, não funciona. Isso é lenda urbana. Não dá. É tal qual usar a base no Paulista, não funciona. Isso só é coisa se você tiver 2 times, porque aí você usa o segundo nas Copas ali e vai carregando até onde ano passado você vivenciou isso, era um jogo em Salvador, depois em Calama. Exato. Vence Brasileirão quem tem 2 elencos. E aí quem tem 2 elencos ali para fazer uma rotação e quem entra time B e dá conta. São Paulo até fez com o Zubeldia pontos, né, que seu time B, contra o Cruzeiro, contra também, acho que até a Atlético Goianiense, conseguiu pontuar, mas faltou perna em muitos momentos, né? Então, assim, acho que, cara, esse ponto de que vai priorizar brasileiro não existe, e aí entra o fator Copa que a gente falou, que é essa coisa do imponderável. Pra mim, o São Paulo tem que focar nas Copas e ponto final, mas tem que fazer um Brasileirão digno, como fez essa última temporada. A tônica dessa última temporada, até que funcionou, né? O São Paulo conseguiu ir bem no Brasileiro, entregar um bom Brasileiro, e chegaram nas Copas. Faltou o último detalhe nas Copas que, enfim, faria o São Paulo chegar na semifinal, quem sabe das duas, né? Então, esse é um ponto que fica marcado pro torcedor, porque gerou expectativa, né, de ser campeão, aquela coisa toda. Mas eu não acho que tenha nada a ser mudado da forma que você vai enxergar a temporada, tem que aproveitar essas pausas que tem no calendário agora também, a pausa agora da, enfim, data FIFA em março, e também a pausa que vai ter justamente aí, então, no meio do ano. Isso tem que ser ponderado também. Isso tem que ser muito aproveitado por parte do São Paulo. A gente não deve ter nenhum convocado, talvez o Alisson no máximo, o Rafael acho que já não tá muito mais nos planos, viria a quinta ou sexta opção do Dorival, né? Então o Alisson pode até ser, mas também não acredito que ele vai ser convocado com frequência. Então tem que aproveitar para treinar, para fazer ajuste, e eu acho que esse Brasileirão tem que ser pontuado desde cedo com muita força, assim. Tem que chegar, pontuar, vencer, né? Fazer as coisas mais fortes. Posteriormente, aí sim você pode pensar mais nas Copas, quando afunilar a fase mata-mata, né? São as 10 só pra... gente. A gente achava que não ia estar muito parada, mas o que tem de novidade, hein? Essa entrevista com o Eduardo Toni, que eu vou tentar mostrar mais também amanhã. Falou sobre as parcerias e tudo mais, mas tá claro aí que o São Paulo vai renovar com a Superbet, muitos dizendo que o São Paulo assinou ontem, né? Vamos acompanhar, mas nos próximos dias vai ter aí a oficialização da parceria. Muito legal também a ação do São Paulo contra o racismo, né? Mostrou em propostas, acho que isso é o melhor impossível. Você pode gostar ou não das propostas, mas tem lá tudo direitinho, tudo bem dividido. O São Paulo, até que enfim, né, mostrou aí estar à frente aí dos outros, como sempre foi anteriormente, né? Acho que foi uma baita atacada da gestão Casares. A gente espera que continue agora.
tendo outras ótimas tacadas também, mas não tenho o que comentar, é perfeito, é inaceitável o racismo. Então, São Paulo mandou e mandou muito bem, independente de ser Palmeiras, Flamengo, Corinthians, que seja, tem que se posicionar e tem que atuar, e foi bem bacana a proposta do São Paulo. A gente espera aí que a Conmebol dê continuidade. Não acredito, mas a gente torce para que isso aconteça, né? E falando mais em São Paulo, acho que esse lance da dívida, cara, e aí a bola fora, né, a gestão Casares, você deixar uma dívida aumentar gigantemente em 2024, então São Paulo praticamente está com uma dívida de 1 bilhão, né? Então, e esse ano você tem que cumprir as metas do FDIC, que tem uma dificuldade imensa, porque vender jogador. São Paulo precisa chegar à venda de jogadores, se não me engano, 160 milhões, ainda está um pouco distante disso, apesar de ter vendido alguns, mas quem vai vender, né? O grande alvo seria o Pablo Maia, mas o Pablo Maia se machucou, só volta depois da janela, né? Mais importante do ano, que é a janela do meio do ano. Então o São Paulo vai ter que tirar o coelho da cartola. Como? Não sei. Vai vender, isso é claro, isso é fato. A gente só vai saber lá no meio do ano, mas para bater essa meta, São Paulo precisa vender. Agora, quem e qual valor, tô curioso. Consigo vender o William Gomes, consigo vender Diego Costa, consigo vender alguns jogadores. Deve estar próximo da casa dos 100, um pouquinho mais de 100, será um pouquinho menos, mas ainda precisa pelo menos de mais uma boa venda, senão vai ter que vender mais de um. Preocupante a situação do São Paulo. A gente espera que com o FDIC o São Paulo consiga entrar nos registros o mais rápido possível, e a parceria com o Magninax, é óbvio, vai auxiliar isso também. Acho que também é pensado não só em conseguir mais vendas, conseguir mais força na base, trazer mais força para o elenco posicional, mas também vendas futuras que possam melhorar o mais rápido possível a saúde financeira do São Paulo Futebol Clube. Ponto. Só a gente gostaria de mais transparência, que fosse mais, né, melhor explicado. Balanço, FDIC, patrocínios, o que acontece no São Paulo Futebol Clube, né? Porque que aí você não tem mais leco, não tem mais aí dá. Porque você sai de uma dívida de 400, 500 para uma dívida de quase 1 bilhão. Tem que ser explicado, tem que ser demonstrado. Mas a gente ganhou o Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa. Porra, mas... Entendeu? Ok. Mas o que tá acontecendo? E por fim, com essa renovação de Igor Vinícius, São Paulo tem uma situação financeira dessa. Você já tem laterais direito, tchau e benção, Igor Vinícius. Se você puder, São Paulo puder vender o jogador, venda. Fica difícil, porque vai ter 6 meses de fim de contrato, né? Mas talvez tenha algum time aí precisando muito de lateral direito, e o São Paulo consiga fazer uma venda meio mequetrefe, mais ou menos, para pelo menos entrar um dinheirinho em caixa. Acho que é isso. Acho que já deu para o Igor Vinícius. São Paulo já aturou bastante, com todo respeito. É um jogador esforçado, corre e tal, mas tem muitas limitações técnicas. E tá mais do que na hora de procurar novos áreas. Se você tem hoje jogadores que podem suprir essa posição, como o Cedric, Ferrarese e o Mike. E aí, até o Igor Felisberto, que já acha até demais. Trazer o Moreira de volta também não acho uma grande ideia, mas se ele tá jogando lá, o Porto só precisa dar se não me engano, 2 milhões. É baratíssimo o passe pelo Moreira, e também não acho que, sei lá, Moreira no São Paulo de volta com o Zubeldia não rolaria. Então, vamos ficar de olho. E para finalizar, hoje São Paulo joga contra o São Bernardo, né? Jogo treino fechado. Possivelmente mais tarde a gente já fica sabendo o que aconteceu, qual o time que entrou em campo e tudo mais. E durante a semana, não tenho dúvidas aí que a gente terá muito mais novidades do São Paulo Futebol Clube. São Paulo se mexendo muito nos bastidores para trazer dinheiro, porque precisa de dinheiro em caixa, entendeu? Até porque agora vai chegar o mês de abril, aí vai apresentar um balanço absurdamente ruim, então você precisa de boas notícias para mostrar, não, aqui tem um caminho, entendeu? E dentro de campo a gente espera aí que o São Paulo consiga recuperar os jogadores, como tem recuperado aí os Gustavo e o Alan Franco já voltaram a treinar, o Lucas é a grande dúvida, e fica só o Pablo Maia. A gente torce aí para nessa sequência de 10 jogos, sendo 5 fora de casa, o São Paulo consiga não machucar jogadores, o BD consiga fazer boas opções, né? Saber trabalhar bem o elenco, e que o São Paulo consiga pontuar o máximo possível. Mas vai ser difícil, não vai ser fácil não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, eu peço aqui likes alto, ok? Saudações rigores, um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos. E valeu!